Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero estar trabalhando com vocês a questão do ensino religioso ensinado nas escolas, né? Na verdade, um amigo comentando num grupo, né, um Marcão, comentando num grupo, ele falou que ele recebeu uma cartinha, alguma coisa assim, da diretoria da escola, perguntando se ele autorizava os filhos dele a ter ensino religioso. E eu acho que assim, o nome do vídeo aqui vai ser os desafios do ensino religioso no Brasil, e eu quero comentar um pouquinho das propostas, do que ocorre, da problemática nesse tema, né? Até gravei um áudio, mandei para ele e tal, ele gostou, mas eu prefiro gravar em vídeo aqui, né? Então, se inscrevam no canal, assinem as notificações. Na descrição desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego, também encontrará um bacharel em teologia, um curso livre de teologia completo, muito bom. E vamos meter bronca, tá? Não se esquece de se inscrever aqui e acompanhar a gente, né? Então vamos ao vídeo. O que acontece? Primeiro ponto que eu acho que tem que colocar: qual é a função do ensino religioso na escola? Qual que é a importância dessa cena? Qual que é a importância dessa cena dentro da escola? Por que mencionaram, por que estudar a religião, por que se falar? O que acontece? Se você pegar um livro, eu tenho esse livro aqui, A Cidade Antiga de Fusto de Coulanges, vou usar ele como exemplo. Ele vai trabalhar a seguinte questão. Ele vai mostrar que a cidade grega e a cidade romana, elas começaram não pelo Estado, mas pela religião. A cidade grega e a cidade romana, elas foram construídas primeiramente por uma questão religiosa e não por uma questão política. Tanto que a política estava atrelada à religião. Então é impossível, olha só, é impossível, partindo desse pressuposto de Fusto de Coulanges, é impossível você tratar do Estado moderno, tratar da sociedade ocidental, tratar da nossa cultura hoje, sem tratar da religião. Sem tratar da religião. É impossível você lidar com o Estado hoje sem lidar com a religiosidade. E a religiosidade, ela faz parte do ser humano. Entende? Alguém pode chegar, tá, mas o Estado é leigo, vai ensinar a religião dentro da escola? É errado? Tecnicamente, não. E eu vou explicar o porquê. Ensino religioso é uma coisa, evangelismo é outra coisa. O que acontece? O ensino religioso, ele é uma área da história e da sociologia e da filosofia. É um ramo, é uma parte que serve para fazer com que o aluno entenda as diversas religiões. Não estou dizendo que ele deva seguir, ou que deva ser ensinado os ritos, ou que, sabe? Ensino religioso não é lugar de proselitismo. Não é lugar de proselitismo. Ensino religioso é o estudo, é o momento, é as aulas que o professor ele vai passar para o aluno como que originaram-se as religiões, o que pensam, o que defendem. Por quê? O que acontece? Quando você pega alguns lugares do mundo, não o caso do Brasil, mas alguns lugares do mundo, quando você trata de religião é morte. Tem, por exemplo, um país, acho que é a Irlanda. A Irlanda ela tem um grupo extremista no norte, um grupo extremista no sul. Um lado é católico, o outro lado é protestante, e os dois se matam. Quando você vai falar de religião, se você tentar falar de cristianismo, por exemplo, em muitos países árabes, você é morto. Na África, você é morto. Na Índia. Então, o que acontece? A religião, a aula de religião, o ensino religioso, ela entra na mentalidade, entra na escola para fazer com que haja não um sincretismo de religiões ou um proselitismo, mas sim um entendimento. Por quê? Na igreja, o pastor não vai tratar do islamismo. O padre não vai tratar de islamismo em plena missa. Não vai tratar de budismo em plena missa. Então, por quê?
Porque igreja, horário de culto é horário de culto, ok? Entendeu? Então, como é que o católico vai entender o protestante? Como é que o protestante vai entender o católico? Como é que o católico vai entender as bases do bandista? Por quê? Quando a gente pega o Estado brasileiro, que tem um morro lá no Rio de Janeiro, eu vou tomar esse morro como exemplo. Tem um morro lá no Rio de Janeiro que é o Morro de Israel. E é louco, mano. Por que esse morro tem o nome Morro de Israel, né? Complexo de Israel. Eu não sei onde fica esse fim de mundo, mas quem é carioca tá ligado, e quem assiste podcast de policial sabe muito bem. Né? Quem acompanha lá o Fala Glauber podcast e tal, que ele leva os policiais para comentar do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal. Esse morro de Israel, era o seguinte: você tinha o tráfico de droga, o crime organizado, só que o chefão do tráfico de droga lá, do morro, o dono do morro, ele se tornou crente. Pá, tudo bem, ele se tornou crente. O que ele fez? Ele mudou o nome do morro. Ele era outro nome, passou a ser chamado Morro de Israel. E lá passou a ser proibido ser macumbeiro, ser o bandista, né? Perdão aí a quem é o bandista, quem segue as religiões afrodescendentes, mas eu vou usar o termo macumbeiro geral. O cara, você não pode fazer despacho. Por quê? Os morros do Rio de Janeiro é muito comum você ter o bandista. Aqui na região que eu moro, aqui, cara, volta e meia você tá andando na rua, andando de moto, tem os despachos nas encruzilhadas. Entendeu? É muito comum. Ok. O que acontece? O cara, ele proibiu, passou a perseguir e até matar. Né? Então lá no Morro de Israel, você tem crente. Você tem católico, eu acho que tem católico, você tem. Mas você não tem o bandista. E lá nos morros, como eu estava mencionando, nos morros do Rio de Janeiro, é muito comum você ter o bandista. Você pega o próprio Bezerra da Silva. Cara. Tem várias músicas dele que ele trata da Umbanda, né? Pai Velho 171. Né? Ele vai tratar do Pai Velho 171. Eu acho dificuldade de ouvir essas músicas do Bezerra. Por quê? Porque a macumba é muito comum. A macumba ela é comum, por exemplo, você pega o Sabotagem. Quem já ouviu Sabotagem aqui? Se você ouviu música de Sabotagem, você vai ter lá alguma música mencionando que o Sabotagem ele era o bandista. Né? Ele era o bandista. Assim como você pega o Racionais, ele é fortemente influenciado pelo cristianismo. Você pega lá Jesus Chorou, né? Ele vai mencionar Dimas, o primeiro Vida Louca, acho que é Vida Louca parte 2 que ele menciona. Então, a religião ela influencia esses locais. O que acontece? Só que o Morro de Israel ele demonstrou um negócio muito engraçado. O cara é traficante de droga, protestante, evangélico, bichão, evangélico, mas vende droga, faz parte do crime organizado e não permite o bandista, porque isso aí vai contra o princípio da religião. Entendeu? É meio louco, é contraditório, mas percebe o que aconteceu? Perseguição religiosa numa região do Brasil. E aí o que acontece? O pastor, quando você pega os protestantes, nós protestantes, como é que nós tratamos outras religiões? Para e pensa. Por quê? Porque muitas vezes não é explicado, não é entendido. Porque nós vivemos numa democracia. Na democracia você tem liberdade ao culto. Ok? Assim como eu sou protestante tem liberdade ao culto, o bandista também tem diante da nação brasileira, diante do Estado brasileiro. Só que para evitar questões como o que aconteceu no Complexo de Israel, houve a necessidade, o estudo religioso ele já antes disso. Mas o Estado começou a entender que é necessário a compreensão das várias religiões. Compreensão, não é adoração, não é culto. Entende? Então, por exemplo, qual que era a cultura indígena? A religião indígena. A religião dos primeiros africanos, que deu origem ao bandismo. Por que a maior parte dos brasileiros são católicos? Vem de família católica. Então, o ensino religioso, ele trabalha isso, essas questões. Estou pegando aqui no caso do Brasil, mas, por exemplo, a influência do protestantismo no mundo. Entende? Aí o professor pode trabalhar a ética protestante, por exemplo, e o espírito do capitalismo de Max Weber. Poderia pegar até um livro como esse, Fausto de Coulanges, e trabalhar a questão religiosa, o pensamento grego, a religião grega, a religião egípcia, a religião romana, a religião lá dos sumerianos, dos babilônicos, dos budistas.
Pô, tudo isso é religião. E aí trabalhar os princípios fundamentais, é mais uma aula de história e sociologia no tocante à religião do que uma questão de fazer orações e isso, ok? Então é para isso, essa é a funcionalidade do ensino religioso na escola. Porém, nós temos 2 ou 3 problemas. Eu vou tentar traçar alguns problemas. Nós temos alguns problemas que se seguem a isso. Por quê? Quando você fala em religião no Brasil, ou pelo menos até alguns anos atrás, você está falando de cristianismo. Cristianismo. Então, por exemplo, quem é a pessoa mais capacitada a dar o ensino religioso, por exemplo, numa escola? O cristão. O cristão. Só que o problema é que boa parte dos cristãos, principalmente dos protestantes, eles têm uma visão muito evangelística. Ele vai lá para te ensinar a crer no Deus dele. E isso não deve acontecer, por exemplo, numa aula de religião. Numa aula de religião, de ensino religioso, você não deve ensinar o Pai Nosso, por exemplo. Você vai ensinar os princípios do cristianismo. Você não vai convencer os seus alunos a serem cristãos, independentemente da fé que eles forem. Entende? É diferente. Compreender. Você vai explicar o espiritismo. Você não vai ensinar o espírita as crianças a serem espíritas. Entendeu? Então, em tese, é isso. Religião, ensino religioso, é isso. Mas, na prática, você tem essa questão de que o cara mais capacitado a falar de ensino religioso, em geral, ele é um cristão protestante e ele sempre, normalmente, é muito comum nas escolas, apresentar-se uma postura mais cristã. A minha igreja está certa e eu vou ensinar a Bíblia. Não, não é Bíblia. Ensino religioso não é Bíblia. Ensino religioso é ensino que estuda as religiões. Ou, por exemplo, se o professor, eu mencionei o caso de um professor mais evangélico, mas se for um professor católico, o que ele vai fazer? Ele vai exaltar o catolicismo em detrimento das outras religiões. Entende? Se o professor for muçulmano, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque em vez de se tornar um espaço, e acontece com muita frequência no ensino religioso, em vez da pessoa ter a maturidade de falar, não, pô, aqui é um espaço para eles entenderem a religião, as religiões. E aí o cara ele fica jogando, pegando esse espaço e tentando fazer proselitismo, tentando convertê-los a sua religião. Então isso é uma coisa muito comum. Segundo ponto é que muitos professores, falta-se professores capacitados nessa área. Falta professores capacitados nessa área. Muitas vezes é o cara que tem ciências da religião ou o professor de história. Eu já tive aula de religião com o professor de história, cara. E o cara era a dinâmica dele, a didática do cara era uma droga. Um dos piores professores de história que eu tive. E aí quando ele foi passar ensino religioso, pô, pior ainda, porque ele não era religioso. Porque, vamos supor, se você me levar e falar assim, Adolfo, eu quero que você dê aula de matemática. Cara, alguma coisa eu consigo passar para os meus alunos. Alguma coisa eu consigo passar. Mas matemática não é minha área. Não é minha área de interesse. Qual que é minha área de interesse? História. Então se me joga para dar aula de história é uma coisa. Só que o ensino religioso ele é uma matéria, por mais que seja uma parte da história, uma parte da teologia, uma parte da sociologia, uma parte até da filosofia, ela exige um conhecimento muito específico. Ela exige um conhecimento específico, porque você vai ter que ter um domínio e uma dinâmica diferente ao tratar dos assuntos. Diferente. E você vai ter. E a pessoa que for tratar disso, ela tem que ter uma capacidade de dialogar. Então, assim, para o cara dar aula de ensino religioso, ele tem que ser muito preparado. Muito preparado, assim, no sentido de conhecer bem as religiões e falar de maneira mais imparcial possível. Porque quando você tem muita informação sobre determinada religião, sobre determinado assunto, você se torna imparcial ao falar, sem exaltar. Só que quando você não tem conhecimento, o que você faz? Você leva para o lado do evangelismo. Simples assim. Então, o segundo fator é a falta de pessoas capacitadas a falar dos assuntos. Por exemplo, se eu for chamado para dar aula de ensino religioso, por exemplo, eu vou pegar e vou trabalhar temas, por exemplo, eu vou explicar a questão dos templários. Vou pegar um livro de língua portuguesa
e vou começar a falar dos Templários. A Alto da Barca do Inferno. Vou pegar o livro A Alto da Barca do Inferno e vou explicar. Vou explicar a origem de Portugal. Vou explicar a origem dos Templários. E aí, explicar, por exemplo, por que o Brasil é católico, grande parte. Vou explicar que é por causa da origem disso. Eu vou explicar, por exemplo, a postura dos gregos e dos romanos, como que eles lidavam. Eu vou apresentar Fusto de Coulanges. E aí eu vou... Só que, por exemplo, eu tô ligado com religião. Eu tô na área há mais de 10 anos. Eu já tô trabalhando nisso. Só que quando você vai para uma sala de aula, você vai para uma escola pública, você tem 20 professores, boa parte deles não tem esse interesse. Entende? Então há essa falta, essa carência. Entende? Então esse é o segundo fator. O terceiro fator, que é um problema muito sério, é o sincretismo religioso. Como assim? Ele, ao contrário do evangelismo, você vai ter o sincretismo religioso. Então o cara vai passar lá, num dia ele vai fazer, o professor vai pedir para o aluno sair vestido de Ogum, de Ogã, de não sei o que. No outro dia ele vai ser vestido de algum deus indígena ou algum deus pagão. Agora imagine uma criança chegando em casa, falando de Ogum, se ela é católica ou até protestante, falando pro pai e pra mãe, cara, olha a problemática que é. Entende? Olha só. Então, veja como é muito sensível lidar. Ou a criança, ela é espírita, e aí ela chega falando de Jesus pro pai e pra mãe. Pra mim, que sou cristão, é uma beleza. Ok, perfeito. Só que se é ao contrário, eu vou gostar? Entendeu? Então imagina pro pai espírita ou pro pai ubandista ouvir uma cena dessa. Entende? Então pode ocorrer também a questão do sincretismo religioso, e isso é um problema. Por quê? Porque o Estado, ele é laico, ele não tem religião. Ele não tem religião. Mas na aula de religiosidade vai tratar do tema que ele não pode defender, ou ele não pode se expressar. Então acontece de haver um sincretismo religioso, que esse foi a questão do meu amigo no tocante a isso. Só que uma aula de religião, de ensino religioso, muito bem passada no ensino médio, ele vai evitar o extremismo. Né? Você vai levar os alunos, por exemplo, a entenderem melhor o islamismo, um pouco do islamismo. Só que não do ponto de vista, olha, nós vamos na Meca adorar, nós vamos falar de Allah. Não, mas do ponto de vista histórico. Do ponto de vista sociológico. A importância que essa religião teve. Se eu fosse tratar de islamismo dentro... Sabe esses números que vocês usam? 1, 2, 3, 4. Quem é que inventou? Os árabes. Por isso que são chamados de números arábicos. Né? Eu vou mencionar também, por exemplo, o destilado, a cachaça. O processo de destilação, se eu não me engano, quem inventou na Idade Média foram os árabes. Olha que legal. Olha que legal. E assim, vou falar de algumas invenções que foram os muçulmanos, os árabes, que inventaram, né? Até das conquistas que eles fizeram na questão do norte da África, na própria Península Ibérica, Portugal, Espanha, e mostrar como que essa religião ela contribuiu, por exemplo, em algumas questões de alguns países, né? E também tratar da problemática do extremismo. Então, eu faria isso. Mas por quê? Porque eu tenho conhecimento de causa nesse sentido, assim. Conhecimento de causa por quê? Porque eu sou formado em teologia, eu lido com teologia. Teologia para mim é interessante, por mais que eu goste mais de história. E também, a história em si também me leva a observar dessa forma, de maneira mais fria. Só que quando você pega um professor, uma pessoa despreparada e sem interesse na área, entendeu? Ou você pega uma pessoa muito empolgada, você vai ter esse problema. O problema de evangelismo, ou o contrário, o problema de sincretismo. Então é uma dinâmica, uma didática muito sensível, uma pauta muito complicada. Vai ter gente que vai chegar na escola e vai ensinar o Pai Nosso, cara. Eu odiava, cara. Não é que eu odiava. Tipo, você chegava na escola e aí, do nada, os professores chegavam, vamos orar o Pai Nosso aqui para melhorar o clima da classe. Sabe? É a mesma coisa que eu ouvi o Cabo Daciolo em pleno debate presidencial, o cara falando, tentando evangelizar os outros, falando que todo mundo é ursal, sabe? É a coisa mais sem noção, cara. E aí alguém pode dizer, nossa, você, Adolfo, teólogo? Não, cara, tudo tem seu espaço.
Debate presidencial é debate presidencial. Eu não vou ficar falando de política em plena igreja, em pleno sermão. Sermão eu vou abrir a Bíblia. Aqui, por exemplo, eu vou falar, vou fazer minha brincadeirinha do jeito que eu gosto, vou explicar, apresentar um livro, dar uma dinâmica, porque aqui é meu espaço. A mesma coisa dentro de uma sala de aula é o espaço. A aula de ensino de religião, ela tem o espaço dela. E se não for usado de maneira correta, gera um problema, gera vários problemas. Aí, às vezes, muitas escolas optam por faltar gente capacitada, por ter problemas com isso, acabam optando a não ter ensino religioso. Que, de certa forma, seria interessante. Eu, particularmente, acho interessante ter o ensino religioso dentro das escolas. É extremamente interessante e importante para evitar os extremismos. Só que é uma área muito sensível, porque vai tocar no sincretismo, ela vai estar entre o sincretismo e o evangelismo. Entende? Vai estar entre o sincretismo e o evangelismo. E não é nenhuma dessas duas coisas o ensino religioso numa sala de aula. O ensino religioso numa escola adventista é uma coisa, o ensino religioso numa escola católica é uma coisa, tá tudo bem, mas numa escola pública não é. Você vai lá, vou levar meu filho lá para a escola de espírita, é uma coisa, mas na escola pública pelo Estado não é. É um negócio mais complicado. Então, é uma postura muito sensível, por isso que é uma matéria difícil. É uma matéria muito difícil. Sério, é muito difícil nesse ponto. Mas é isso aí. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Baixarei a teologia na descrição do vídeo aqui para fortalecer, né, para quem quiser entender mais. Estudo das religiões e por aí vai. Tá na descrição do vídeo aqui. Valor acessível. E tamo junto no campo de batalha. Um abraço e fui.